os dois, como você viu, têm uma função, né, como irmãos gêmeos e uma potência muito grande. Se você vende sem marketing, você vai até vender, mas você vai ter mais dificuldade. Se o marketing é muito bom, mas não tem ninguém para vender, você vai jogar dinheiro fora. Então, essa combinação que vai fazer a empresa gerar mais lucro e dinheiro no caixa. Começa agora o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Olá, empresário e empresária. Esse é o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. E é aqui que você aprende a tornar o seu negócio mais lucrativo e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou a Laís Rosa e eu estou aqui com o Tederaldo Júnior. E o nosso tema de hoje é a única alavanca que faz a sua empresa vender mais com menos esforço. Já estão curiosos? O que nunca te contaram sobre marketing e vendas? Esse tema é muito bom, hein, Tederaldo? Vamos começar então. Dentre as 10 alavancas, qual é a importância dessa? Ela tem tanto peso quanto a financeira? Mas você começou bem aí, porque realmente essa alavanca ela é de uma importância gigantesca. Você perguntou se ela é tão importante quanto a financeira. Eu diria que as alavancas como um todo só perdem para a alavanca mãe, que é a alavanca foco, né? Essa é a mais importante de todas, como nós já falamos. Agora, quando nós falamos de vendas e marketing, nós estamos falando do dinheiro que essa alavanca traz para dentro da empresa. E sem dinheiro, a gente não vai para lugar nenhum, né? O próprio financeiro, ainda respondendo essa pergunta, se ela é tão importante quanto o próprio financeiro, ela não sai para nada se você não tiver dinheiro novo trazendo para dentro da empresa. Claro que a gente já explicou que se trouxer dinheiro novo para dentro e o financeiro não tiver estruturado, esse dinheiro desaparece, some. Mas eu diria que é uma boa briga. Vamos dizer que eles são quase empatados. Se eu tivesse que escolher, eu diria que a alavanca vendas e marketing ela está ligeiramente acima da financeira, porque, de novo, né, Laís? O que é que adianta qualquer coisa que a gente fizer na empresa se não entrar dinheiro novo? Com certeza. Se nós não tivermos venda, não precisa nem ter departamento financeiro, né? Agora explica uma coisa pra gente. Essa alavanca do marketing e vendas, elas são duas alavancas em uma só? É isso? Essa é uma pergunta muito boa, uma pergunta curiosa, porque você está certa, são quase duas alavancas numa só, mas é o que nós chamamos, são dois irmãos gêmeos, vendas e marketing, dois irmãos gêmeos. Mas aqueles irmãos gêmeos que nasceram juntos ali, mas que se ajudam, porque tem irmão gêmeo que brigam um com o outro, né? Não, são irmãos gêmeos de personalidades diferentes, porque como você sabe, o fato de você ter um irmão que é gêmeo, né, não significa que eles são iguais. Aliás, eles não são iguais. Normalmente eles têm personalidades diferentes, apesar de parecerem fisicamente, mas eles têm personalidades diferentes. Então, quando a gente olha marketing e vendas, apesar de nós acharmos que estamos falando da mesma coisa, ou seja, que marketing é feito para vender, e que eu faço marketing quando vendo, são coisas diferentes que se misturam em algum momento, sim, mas que são coisas diferentes. Então, vamos imaginar a Laís como duas alavancas que nós tratamos como uma alavanca única, porque realmente são, de novo, né? Vieram da mesma mãe, que é a alavanca foco, né? E que eles se complementam. E aí a gente sempre vai discutir aqui nesse nosso podcast de hoje qual é o mais importante dos dois, em que momentos eles são mais importantes ou não, mas duas alavancas vistas como uma só. Então vamos começar essa discussão. Qual tem um peso maior, o marketing ou as vendas? E explica essa história do menos esforço, que eu já gostei disso. Legal, legal. Veja, vamos lá, vamos explicar a diferença, né? Vamos começar pelo marketing. O marketing, a função dele não é vender. A gente não pode confundir vendas com marketing. Inclusive, não pode penalizar lá alguém que você contratou, por exemplo, para fazer o seu marketing, seja uma pessoa interna da empresa, ou seja, uma agência que você faz, você não pode cobrar que ele venda, porque quem vai vender não é ele. Quem vai vender é o seu departamento de marketing, a sua área de marketing, você propriamente dito como empresário. Então, a grande
função do marketing? O grande objetivo do marketing é atrair o público, seja o marketing digital, aí a gente está falando de atrair um público gigantesco, ou seja, o marketing tradicional, para que atrair para onde eu estou dizendo? Atrair para o que nós chamamos de uma zona de engajamento, uma zona onde você tem mais controle daquela pessoa, ela está longe de você, está lá em Manaus. Aí você faz uma peça de marketing, e aquela pessoa que estava em Manaus, por que que eu estou colocando Manaus? Porque eu estou em São Paulo, Manaus é bem longe. E você atrai aquela pessoa para a sua zona de engajamento. Então, essa é a função do marketing: atrair as pessoas e atrair com um determinado grau de interesse, não é atrair por atrair. Bom, qual é a função da alavanca vendas, né? De vendas propriamente dito? É concretizar vendas. Uma vez que você tem agora uma pessoa que chegou para olhar para você, para querer conversar com você, interagir, você agora, sua função é qual é? É vender para aquela pessoa, porque ela está ali na sua zona de engajamento. Nós usamos aqui, lá, o exemplo digital, mas pensa numa loja. A fachada da sua loja, ou o marketing que você faz para atrair uma pessoa para entrar na sua loja, vai fazer com. Estamos falando de quê? De marketing. A fachada tem uma relação muito grande com o marketing, né? O local onde você instala a sua loja, se você instala junto com outras lojas que têm grife ou que têm um posicionamento parecido com o seu, aquilo constrói um marketing, mesmo que você não pense sobre isso, e você entra naquela loja porque ela está numa região que é mais atraente. E ali, quando ela entra na sua loja, qual é a sua função? Vender, o vendedor, você, a pessoa do balcão. Então, essa é a diferença de um para outro. Todos os dois, como você viu, têm uma função, né, como irmãos gêmeos e uma potência muito grande. Se você vende sem marketing, você vai até vender, mas você vai ter mais dificuldade. Se o marketing é muito bom, mas não tem ninguém para vender, você vai jogar dinheiro fora. Então, essa combinação que vai fazer a empresa gerar mais lucro e dinheiro no caixa. Você falou de fachada e eu não te contei ainda. Estou fazendo a renovação da fachada da minha loja. Esse fim de semana, se tudo der certo, se o tempo ajudar, nesse dia de gravação, a gente está muito friozinho e tempo de chuva. Já vou estar com a fachada nova. Depois eu te mando para você ver, Tederaldo. Acho que você vai gostar. Ô, Tederaldo, mas me responda aquela parte do menor esforço. Como que está funcionando isso? Bom, veja só, o menor esforço vem da seguinte maneira: quando você faz um marketing correto, não é? Você atrai o público certo, aquele público que quer comprar de você, que tem interesse em comprar de você, porque não adianta atrair qualquer público, né? Você tem uma churrascaria, você está atraindo um público que é vegetariano. "Ah, mas é porque tem uma salada maravilhosa." Até saiu uma matéria recentemente falando sobre isso, que as grandes churrascarias agora estão atraindo até vegetarianos. Eu não sei se se eu gastaria dinheiro com isso, não, mas aí é um posicionamento de cada um. Mas o que eu quero dizer é que é melhor, não, é melhor atrair para sua churrascaria alguém que queira, que goste de carne, né? E que goste de rodízio também, porque tem gente que não gosta de rodízio. Então, bom, quando você atrai a pessoa certa, você facilita a vida de quem? Você facilita a vida do vendedor. Porque agora você está o vendedor tem na frente dele alguém que está disposto a comprar. E o esforço de vender, ele é um esforço maior do que o esforço do marketing. O marketing, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra, se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar. O marketing tem mais inteligência, ele é mais estratégico. Não significa que ele é melhor do que vendas, mas ele tem mais inteligência embutida porque ele precisa atrair a mente do consumidor para comprar. Mas a venda é o que faz você suar, né? Faz você porque você sabe, você tem uma empresa, você vende toda hora, você sabe o esforço que é para vender. Um dos maiores esforços que a gente tem dentro de uma empresa é o esforço de vendas, principalmente quando nós falamos de tickets mais altos. Então, se a pessoa que você atraiu for uma pessoa certa, o esforço de venda é muito menor, as taxas de conversão tendem a ser muito mais altas. Então, é nesse sentido que eles se ajudam. Aí volta a mesma questão. Por outro lado, se você. Não tem milagre, né, Laís? Se você atrai a pessoa certa e o vendedor ele é muito ruim, ruim não como pessoa, não está treinado para desenvolver a atividade de vendas propriamente dita, ou ele fica lá parado assim na loja, sem fazer nada, ou parado no site,
Alguém fez um comentário lá no Instagram, você viu e não fez nada. Ora, seu vendedor, então precisa ser mais proativo, né? Então, você entendeu como os dois. Mas o marketing tem um papel grande de facilitar, como você perguntou, gerar mais resultado com menos esforço. Isso é incrível. Se ele gera mais resultado com menos esforço, então a gente vai falar daquilo que nós pensamos mais, que é o dinheiro. E você tem alguma história para contar do uso dessa alavanca? Mas eu tenho várias histórias para contar, histórias minhas, histórias dos meus alunos, mas eu gosto muito da sua história como uma aluna minha, né? Porque eu sei a sua história. Então eu vou devolver a pergunta para você. Vou pedir para você contar a sua história no meu lugar. Eu conto sim, pessoal. E assim, essa minha história, né, de toda a trajetória desde o início do método, eu tive muitos resultados, mas um foi surpreendente e é bem recente. Agora, no mês de março, eu fiz a minha primeira campanha de tráfego pago, que está aí na parte do marketing. E, incrivelmente, eu obtive 25% de aumento no meu faturamento. Simplesmente 25%. Aí você fala, mas quanto que você investiu? Isso daqui, eu investi R$ 20 por dia. Um vídeo para o público certo, exatamente o que o Tederaldo falou. Mas para isso também, o treinamento dos meus funcionários na loja, para atender esse público. Outras estratégias também, né? Como, por exemplo, uma degustação, dias específicos para fazer degustação, quando esse público chega, ele já sente-se bem acolhido, já leva um produto que talvez ele nem conhecia. Isso me resultou em 25%. Gente, isso é muito dinheiro no faturamento, com um investimento relativamente baixo, que é exatamente isso que ele falou sobre o menor esforço. Então, para mim, é essencial. Eu não consigo, eu falo que agora eu não consigo mais ficar sem, né? Não tem, é um caminho que não tem volta, né? É só aumentar. E esse mês, outra novidade, Federaldo, eu não te contei do fechamento, né? Ele sempre acompanha os meus fechamentos, né? Eu faço questão de compartilhar lá na nossa comunidade de empresários. E esse mês eu vendi mais do que o mês anterior também. Então, só sucesso com essas alavancas. Gente, acreditem, essa foi a minha primeira campanha. Talvez você se sinta que, assim como eu me sentia, você tem medo, pensa assim: ah, eu não tenho celular bom para fazer uma gravação de um vídeo, eu não tenho, os recursos, eu não falo bem, né? Às vezes você se encontra com essas dificuldades, mas ali, ó, o Tederaldo me apoiando, não, Laís, é assim, assim que a gente faz. Você pode falar de tal maneira, e o uso dos recursos que a gente tem no método eu consegui fazer. A minha primeira, só foi a primeira campanha. O vídeo ficou maravilhoso, né? Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Eu que fiz o meu tráfego pago e eu que fiz a edição do vídeo com recursos gratuitos que a gente encontra na internet. Então ele é muito acessível. A gente tem que tirar essa crença limitante que nós temos. O empresário, que assim como é o que eu passei, eu não consigo, isso é demais para mim, minha empresa é muito pequena para começar. Não, gente. Se a empresa ela é pequena, aí que ela tem que começar mesmo. Um resultado de 25% do mês para o outro no faturamento é algo muito incrível. Inclusive, só fazer um parênteses aqui, né, Laís, um momento apropriado, aqui a gente ajuda o empresário a estruturar todo o processo de marketing e de vendas da empresa, a implantar essa alavanca, a estabelecer essa alavanca. Na verdade, nós ajudamos a estabelecer as 10 alavancas através de um processo de mentoria. Vamos deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse em saber mais como é que funciona essa mentoria, se quiser se inscrever para uma mentoria gratuita conosco, vou deixar o link aqui embaixo, você vai ser encaminhado para uma página, é bem simples, sei lá, vai deixar alguns dados, e se você for aprovado nessa pré-seleção que nós fazemos, você vai receber uma mentoria gratuita e nós vamos ver como é que nós podemos lhe ajudar nesse processo de implantação dessa alavanca de marketing e vendas, que foi o que aconteceu exatamente com Laís, está aí, ó, provando que 25% de aumento de faturamento não é pouco. E numa primeira campanha que ela acabou de dizer para a gente que fez, é muito, né, importante isso. Bom, eu já tive experiência que essa alavanca, ela tem grande impacto no lucro, né? Mas responde para nós. Essa alavanca, ela tem um impacto maior no lucro ou no caixa? Explica para nós esse impacto.
Bom, vamos lá. Nós precisamos lembrar sempre, Laís, que o que paga as nossas contas não são as vendas. A gente acha que são as vendas. E o empresário, quando ouve isso aqui, pode estar ouvindo o maior absurdo na cabeça dele. Mas como assim? Pois é, não é o dinheiro que você vende que vai fazer isso pagar as suas contas. O que paga as nossas contas é o lucro que a venda que você fez gera. Então, se você vendeu 100 e você gastou 80 para entregar aqueles 100, para produzir tudo aquilo e entregar, o que sobra naquele mês são 20 mil reais. E é esses 20 mil reais que vão pagar as suas contas, que vão constituir capital de giro e tudo mais. Então, quando nós falamos, respondendo a sua pergunta, o impacto começa no lucro, porque vamos imaginar, a primeira coisa que acontece é vender, né? Aliás, vou dar um passo atrás. A primeira coisa que pode acontecer, se a gente fizer no caminho certo, é fazer o marketing. Esse marketing atrai o potencial comprador, eu vendo para ele, e aquele dinheiro que entra na minha empresa vai para o financeiro e se transforma em lucro. Na verdade, eu poderia até dizer que o caminho não quer dizer, o lucro é gerado na própria venda, né? Ali que eu tenho que fazer uma venda que gere lucro, não posso fazer uma venda qualquer. Então, o impacto sobre o lucro é grande, porque vamos pensar aqui juntos. Se eu, inicialmente, né, Laís? Se eu trouxer ao cliente certo, através do marketing, e eu fizer uma venda, ou aproveitar aquela oportunidade que eu estou com a pessoa certa na minha frente, e eu fizer uma venda muito bem feita, em todos os sentidos, prazo de recebimento, a margem de lucratividade, não vou dar desconto, porque estou com a pessoa certa, ela está querendo comprar o meu produto. Ela já viu que eu tenho autoridade naquilo que eu faço através do marketing. Eu vou fazer uma venda lucrativa. Se eu faço uma venda lucrativa, aquilo não, quer dizer, aquilo gera um excedente para mim e esse excedente fica no caixa. Ou seja, se a gente olhar, ela tem um impacto nos dois, começa pelo lucro e termina no caixa. Por outro lado, falando agora não necessariamente em lucro, lucratividade, se eu não fizer um descasamento na venda, se eu for capaz de, na venda, pedir para o cliente me pagar tudo à vista, ou no seu negócio já é assim, mas nem sempre, né? Você tem um mercado, quem tem mercado muitas vezes vende fiado. Muitas vezes vende para o cliente pagar com 30 dias. Um pedaço agora, um pedaço com 30 dias. E muita gente vende fiado. Então, você pode até, estamos falando de venda, né? Você pode até fazer uma venda lucrativa, mas não tem dinheiro no caixa. Teve impacto no lucro, mas não tem impacto no caixa. Aliás, tem impacto no caixa, né? Negativo. Porque gerou lucro, mas o lucro não existe. Porque não tem dinheiro aí, o dinheiro só vai entrar daqui a 30 dias, se entrar. Então, tá, parece meio confuso responder a sua pergunta, mas eu acho que está claro. A venda que vai ser a venda vindo de novo. Quando eu estou com o cliente certo na minha frente, a venda, quando ela é bem feita, ela reforça o caixa. Ela precisa pensar nisso, como também reforça o lucro, tá? Não sei se ficou confuso, Laís, mas acho que não, né? Deu para entender bem, sim. Mas se você está com alguma dúvida, comenta aqui. Comenta a sua dúvida, coloca aqui para a gente que nós te respondemos. Agora, as outras partes da empresa, tem algum impacto também? Bom, veja, estamos falando de dinheiro, né? Vendas traz dinheiro. E vendas, então, em conjunto com o financeiro, a primeira área que ela vai beneficiar é o financeiro, quando a venda é bem feita. E esse conjunto vendas e financeiro vai irrigar dinheiro, vai nutrir, vamos chamar assim, todas as outras áreas daquilo que elas precisam, que é dinheiro. Falamos, inclusive, um pouco disso lá na alavanca financeira, que a financeira tem essa capacidade de irrigar, né, as outras áreas com dinheiro. Mas financeiro, se não vier o dinheiro das vendas, não vai irrigar nada. Então, ela impacta todas as áreas. A gente poderia destacar algumas em especial, que são, por exemplo, o preço. Ela está o tempo todo monitorando se o preço está sendo adequado ou não, porque você só vende se tiver um preço adequado, e se você vender com um preço inadequado, você vende e tem prejuízo. Então, ela tem uma influência muito grande na alavanca preço e vice-versa, assim como tem também no estoque, né? A gente estava falando um pouco aqui sobre isso antes aqui da nossa gravação e tem um impacto grande sobre o estoque propriamente dito, porque ela é ela que vai dar
subsídios para o estoque, para saber se você deve ter mais ou menos estoque, que produtos estão sendo mais ou menos vendidos, né? A tal da curva ABC. Então, ela tem um impacto grande nas outras áreas. Com certeza tem muito impacto em todas as áreas da empresa. E eu vou contar uma coisa para você que está aqui ouvindo esse podcast. Eu deixei faltar sacola na minha empresa. Com esse aumento dos meus 25% de vendas, o que que aconteceu? Comprei a mesma quantidade de suprimentos. De repente, a funcionária entrou em desespero. Laís, acabou a sacola. Que correria! Você não tem ideia. Uma correria. Ainda bem que tem uma empresa do lado da minha. E nós somos parceiros, muita gente boa, e eles me emprestaram para dar tempo de colocar as compras do cliente e eu correr comprar sacola. Então, são impactos inesperados nas outras áreas da empresa. Mas acredito que eu estou perdoada, né? Foi minha primeira campanha, né? Agora eu já consigo ter essa previsão, né? Eu me preocupei com o estoque, ter o produto para vender, apesar de conseguir hoje, né, fazer um estoque mais ali no tempo certo, né? Então não tenho altas quantidades de estoque, mas consigo ter compras com bastante frequência para não deixar faltar, mas esqueci do sofrimento. Mas acho que eu tô perdoada, né, Tederaldo? Completamente perdoado. Ainda mais num caso como esse, 25% de vendas com uma campanha. Vamos passar o podcast aqui sem esquecer disso em nenhum momento. Muito bom. Mas agora, vamos supor que o empresário ele não quer mexer com marketing, acha isso muito difícil, vendas, não está preparado para isso. O que vai acontecer com a empresa dele ao longo tempo? Qual é o maior erro que ele vai estar cometendo na hora de implantar ou não implantar essa alavanca? Pois é, esse realmente seria um erro, né? Quando ele decide por alguma razão que não, que essa alavanca não é tão importante assim, esse é um erro muito grande. Bom, tem dois erros colocados aqui que são diferentes. Afinal, nós estamos falando de dois irmãos gêmeos. O primeiro erro, vou começar pelo marketing, é ele achar, e ele acha, você que está me ouvindo pode ser que se enquadre nessa situação. Aliás, tem uma alta probabilidade que você se enquadre no que eu vou falar. Ele acha que o marketing não é tão importante assim. Não é que ele não acha que o marketing não tem importância nenhuma, mas ele acha que tem coisas na empresa que são muito mais importantes para ele fazer, por exemplo, produção, a própria venda, e que o marketing pode ficar para depois. Com isso, ele deixa o marketing meio que de lado mesmo. É impressionante. Aliás, a grande maioria, Laís, você sabe disso muito bem, de um aluno, quando ele entra aqui, muitas vezes, seja na mentoria, seja no treinamento propriamente dito, lembrando que nós temos dois programas, um de treinamento e capacitação e um de mentoria, que é mais direto ali com o empresário, é 100% personalizada essa mentoria. E aí ele simplesmente não faz marketing. É impressionante. Ou quando faz, é um marketing simplesmente de postar ali conteúdo, postar, fazer post no Instagram, e não tem um marketing realmente ativo visando ali o aumento de vendas da maneira com que a gente está descrevendo aqui. Bom, então, primeiro erro, um erro gigante. E aí eu preciso dizer para ele que ele tem que fazer marketing. Muitas vezes ele rebate. Diz assim, não, mas no meu caso, ô Tederaldo, eu tenho uma loja física, para que eu preciso fazer tanto marketing? Não, não preciso. Ou ele diz, estou com a loja cheia, se eu fizer marketing, isso eu ouço demais. E quando eu falo loja, às vezes não é loja, é uma escola, é uma empresa de consultoria. Eu não consigo atender minha demanda. Eu conversei um dia desse com uma menina na academia que é personal trainer, e ela falou, mas como assim eu preciso fazer marketing? Porque a gente estava batendo um papo, eu já estou com a agenda lotada, então, né? Um erro enorme, porque é exatamente o que você está com a agenda lotada é que você tem que fazer marketing, para dizer para todo mundo que você, né, que você está com muito trabalho e por aí vai. Bom, e o outro erro que ele comete, Laís, que é um erro parecido, mas é diferente, é não vender de maneira ativa. Quantas vezes nós temos falado isso aqui ao longo de todos os podcasts? Por que que a gente fala disso tanto? Porque isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida como empresário. Eu fico vendendo de maneira passiva, esperando que o cliente bata na minha porta para comprar. Não. Mesmo você, né, que, vamos dizer, tem uma loja, você e todo mundo que tem uma loja, você poderia pensar, mas não, vou esperar que
O cliente, eu já estou fazendo marketing. Eu já estou fazendo marketing. Tô tentando, por que que eu preciso fazer venda ativa? Agora eu só preciso esperar que o cliente venha comprar na minha mercado, na minha loja. Não. Você tem que, uma vez por semana, pegar o telefone e para as pessoas que você sabe que compram mais de você, ligar para elas, porque elas são clientes especiais, e dizer, ó, chegou lá, como eu sei que você faz, chegou hoje aqui aquela encomenda que você... Puxa, ela lembrou de mim. Eu já ia lá, ela está me lembrando. Ou a pessoa pode dizer, eu nem estava pensando em ir lá hoje, porque eu estava sem tempo, mas agora eu vou, porque ela me ligou. Então, isso é venda ativa. Ou seja, o que que o empresário faz? Nós sabemos muito disso, eu e você, Laís, ele não faz isso. O que que ele diz para a gente? Não tenho tempo. Ó, Tederaldo, eu não tenho tempo, eu preciso cuidar da produção da minha empresa. Ou diz o que eu acabei de falar, não, já tô com fila aqui. Então é um erro. E qual é o impacto disso? Menos dinheiro e menos dinheiro de melhor qualidade. E volta à história da personal trainer, né? Que me falou que está com a fila. Aí eu disse para ela imediatamente: Você está cobrando quanto? Ela falou: Estou cobrando. É só um número que eu vou dar aqui, não foi o que ela me falou. Estou cobrando R$ 100 por hora. Eu disse que você podia cobrar 150. Você diminui a fila e agora fica com os clientes que vão pagar 150. Você trabalha menos, vai ganhar mais dinheiro. Ah, é. Então, é isso, sabe? É um erro muito grande você não levar, não priorizar isso como deve ser priorizado. É dinheiro. Dinheiro que você está trazendo para sua empresa. Sua empresa precisa de dinheiro. Com certeza, um erro gravíssimo. Pode até, infelizmente, vir a destruir a empresa. Mas agora, se esse podcast está fazendo sentido para você, curta, compartilhe e envie para outro empresário que também enfrenta esse desafio dentro da empresa. Federaldo, conta para gente. O empresário ele já entendeu que ele não pode cometer esse erro. Ele precisa dessa alavanca. Qual é o primeiro passo para ele implantar ou se ele já tem para fortalecer essa alavanca do marketing e vendas dentro da empresa? Olha, o primeiro passo é uma coisa tão simples que vai ser até estranho quando eu falar. Mas se ele não fizer o que eu disse agora, essa coisa não vai funcionar. Você pode aprender toda a técnica do mundo de marketing, você pode aprender toda a técnica de vendas, toda. Você até já talvez tenha, né, alguma, por exemplo, a gente tem alunos que têm agência de marketing, sabem exatamente o que precisam fazer, mas às vezes não fazem marketing para a própria a empresa deles. Então, primeira coisa que você tem que fazer, pega aí o seu caderno, você empresário, e escreve com letras maiúsculas. Você tem que reservar na sua agenda todo santo dia, 1 ou 2 horas para trabalhar com marketing e vendas. O que é que eu vou fazer nessas 2 horas, ô Tederaldo? Bom, é isso, trabalhar com marketing e venda. Naquelas 2 horas ou 1 hora, 2 horas é muito, tá bom. Então começa com 1 hora todo santo dia, depois aumenta isso para 2 horas. O que que você vai fazer? Vai fazer primeiro o que eu acabei de dizer. Pega o telefone e liga para os seus clientes mais importantes. Procura saber como é que eles estão. Liga para clientes novos, para potenciais clientes novos. Pede a um cliente um depoimento dizendo que ele está satisfeito com o seu serviço e produto. Pensa num post que você vai criar sobre seu negócio. Estuda sobre marketing. Vai lá, passa uma hora estudando sobre marketing. É isso que eu estou falando naquele horário grava um vídeo, você próprio. E agora, quando eu falo em grava em vídeo, o empresário vai ficar mais assustado ainda. Mas é isso. Grava um vídeo, cria um post, manda para sua agência. Trabalha naquela hora, naquelas 2 horas, né, Laís? Se você fizer isso, você vai ver que, se você começar a fazer isso amanhã, você vai ver que talvez amanhã mesmo, um cliente que você nunca mais tinha ligado para ele, tinha esquecido dele, ele vai já voltar a comprar de você. A chance disso acontecer, pega a lista de seus clientes, veja aqueles que você não liga para ele, tem um mês, ó, um mês, ó. Você vai ver que tem cliente que você não liga para ele há 6 meses. Liga para ele, que se você ligar para 10, provavelmente um vai voltar a comprar de você. Então, tem coisa mais simples,
do que essa que eu estou falando aqui. E eu não estou falando aqui ainda de nenhuma técnica que faz assim. Reserva. Se você não reservar esse tempo, já era, esquece, não vai, a coisa não vai acontecer. E mais, um detalhe importante: esse horário que eu acabei de dizer deveria ser um horário fixo pré-determinado na sua agenda. Então, não é, na segunda vai ser de 8 às 10, na terça vai ser de 5 às 6. Não, por duas razões. Primeiro, porque você precisa criar um hábito. Se você deixa em aberto, esse hábito não se consolida, né? A gente escova o dente de manhã, escova o dente quando vai dormir, escova o dente quando acorda de manhã. É um hábito que já está completamente incorporado. É a mesma coisa quando se fala em vendas. Segunda razão pela qual você tem que ter um horário pré-determinado é que você tem que entender qual é o horário que o seu cliente, e o seu cliente é diferente do meu, que é diferente do da Laís, que é diferente do seu vizinho, ele tem um horário que ele está mais aberto, está mais disponível para receber uma ligação sua. Quando eu falo ligação, uma mensagem do WhatsApp, uma mensagem pelo Instagram, ele está mais ali atento a isso, porque cada negócio tem um pico ali durante o dia. Então você tem que entender e você reservar a sua agenda não pelo que você quer, mas pelo que o seu cliente quer. É ele que você tem que é para ele que você tem que vender, né? Ele não pode ser no horário que ele não está disponível e você está. Aí seria bom, né? Então, esse horário tem que ser compatível com o momento que o seu cliente está mais aberto ali a ouvir. O meu horário reservado é toda primeira hora da manhã. E o seu? Você já tem seu horário? Comenta aqui pra gente. Mas além desse primeiro passo, que todo mundo já anotou, para quem ainda não faz, existem outros passos importantes depois desse que você quer comentar com a gente? Mas vamos imaginar que você tem dois grandes passos, que se desdobram ali num passo a passo que, inclusive, está tudo isso descrito ali no nosso processo de mentoria. Quando alguém entra na mentoria, a gente entrega para ele esse passo a passo, porque é algo que tem um nível de detalhe interessante. Mas imagine dois grandes passos. Sua pergunta é muito boa, porque a gente diria, vamos imaginar que você tem um primeiro passo, que é estabelecer um marketing na sua empresa adequado. Esse seria o caminho ideal. Você faz um marketing muito bom na sua empresa, por quê? Porque é ele que vai atrair um público para você vender e ter uma taxa de conversão mais alta. Já falamos sobre isso aqui nesse podcast. Pedro, então significa que o primeiro passo da minha empresa é o marketing. Se eu não fizer o marketing, eu não devo fazer venda ativa. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São, são processos independentes. E é por isso que sua pergunta é muito boa. Ao mesmo tempo que eu falo isso, que começar pelo marketing é bom, você não deve também começar só pelo marketing. Você já, mesmo que você não tenha marketing nenhum, você já precisa desenvolver iniciativa de venda ativa, levantar da cadeira hoje, acabou de ouvir esse podcast, já levanta da cadeira e já começa a fazer atividades de vendas propriamente dito. Então, ao mesmo tempo que eu digo que são dois grandes passos, vendas e marketing, eles são independentes. Ah, mas marketing ajuda vendas. Sim, ajuda, mas você vai ficar esperando que o marketing se estruture e fique lindo para você vender de maneira ativa? Não. Vende do jeito que você sabe vender hoje. Já venda do jeito que você sabe, depois você melhora. E qual é o momento mais crítico para estabelecer essa alavanca? Olha, o momento mais crítico é agora, né? Porque eu poderia dizer para você que o momento mais crítico é quando você percebe que está sem caixa. Está sem caixa, o que está acontecendo? Provavelmente você não está vendendo da maneira certa, não é vendendo só. Eu não estou aqui dizendo que o problema de caixa se resolve só com vendas. Aliás, a gente diz o contrário. Mas se você está com problema de caixa, certamente um dos problemas que você tem, além do financeiro, é não estar vendendo para a pessoa certa, da maneira certa, e não estar fazendo um marketing que atrai o comprador para o melhor comprador para você. Certamente uma das causas de você estar com pouco dinheiro no caixa é isso. Então, se você está com alguma dificuldade no caixa, você já está vivendo um momento crítico. Se você não está e não está fazendo marketing e vendas, agora vamos dizer o contrário. Vamos dizer que você está com um caixa legal, que é raro, né? Vamos dizer que você está com algum dinheiro no caixa.
Se você, mesmo tendo dinheiro no caixa, está acomodado, porque já tem dinheiro no caixa, e não está fazendo marketing de venda, você está refém de uma venda passiva, você está refém de quem compra de você. Se essa pessoa deixar de comprar de você, porque ele agora resolveu comprar do concorrente, porque você não faz marketing, não aparece para ele, ou seja, você já está vivendo um momento crítico, se você não está fazendo isso. Enquanto o outro está aparecendo, que está chegando, você está desaparecendo. Porque é assim, né? Se você está aqui, não faz nada de marketing, e outra pessoa começa a fazer, o que vai acontecer? Você vai começar a desaparecer, e essa pessoa vai aparecer. Então, se você, mesmo que tenha dinheiro no caixa, e não está fazendo marketing de venda, você está correndo um risco muito grande, já está vivendo um momento crítico de amanhã suas vendas pararem. Você tem algum caso de aluno que chegou no método Gestão 365, que teve resultados surpreendentes, que teve uma transformação com essa alavanca? Sem dúvida, Laís, a gente tem casos assim muito emblemáticos, muito que chamam muita atenção. A gente tem um caso de uma empresária que tem uma residência de idosos no interior de São Paulo, que quando ela entrou, e ela entrou no programa de treinamento, e é natural que aconteça o que eu vou acabar de dizer, e depois de algum tempo ela resolveu migrar, ela, ela resolveu migrar e ela estava pronta para migrar, né? Porque o aluno, para migrar do treinamento para a mentoria, ele precisa estar pronto também, não é só uma questão de querer ir para lá. Inclusive, ele é convidado por mim. Eu detecto que o aluno já está num grau de maturidade do método que ele agora deveria avançar para um programa mais evoluído, né, que seria a mentoria. Foi o que aconteceu com ela. E ela, assim, quando entrou, Laís, era só venda passiva, era 100% de venda passiva. Então, só para você ter uma ideia, depois que nós começamos a fazer um trabalho mais intenso com ela de vendas ativas, ela hoje, você não reconhece mais ela. É outra pessoa. Quando eu converso com ela nas mentorias, parece que eu estou conversando com outra pessoa. O que que eu quero dizer com isso? Veja só. Agora, quando eu quero conversar com ela sobre outras alavancas, ela só quer falar sobre venda. Impressionante. Ela só quer falar sobre venda ativa, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo tal parceria, eu estou visitando cidade e tal. Mudou completamente. E aí tem um caso concreto com ela que há muitos anos que ela não conseguia lotar a residência que ela tem de idosos. Ela tem uma quantidade de vagas X e ela não conseguia lotar. Sempre tinha uma ou duas vagas ali. Então, agora, ela lotou todas as vagas, 100% e ainda mais. Teve uma demanda tão urgente que ela teve que fazer ali um arranjo para conseguir colocar uma outra pessoa. Então, tem alguma coisa mais gloriosa do que isso? E isso foi mérito de vendas ativas. Não estou falando nem do mérito ainda de marketing. Então, esse é um caso. Aí a gente agora pode falar de marketing que sem diversos casos, né, você pode até comentar algum deles também, que você tem visto isso o tempo todo. São diversos casos agora de alunos nossos, quando se fala em marketing, que não faziam nenhum marketing, que tinham até um certo constrangimento de gravar um vídeo, de fazer uma coisa mais, mas eu vou me expor ao Federal. E agora estão. A gente teve um caso na aula desta terça-feira, nós damos uma aula ao vivo toda terça-feira, que foi um caso que chamou muita atenção, né? Então, tem essa virada também das pessoas cada vez brilhando quando se fala de marketing, e com isso atraindo muito mais cliente, aumentando as vendas. Com certeza, essa aluna que o Tederaldo comentou, eu acompanho ela, é a Vanilde, e nós comentamos como está espetacular a evolução da Vanilde. Os vídeos estão incríveis. Ela conseguiu depoimento de cliente de uma forma incrível. Que evolução maravilhosa. Não só dela, né, mas dos outros também. Na nossa comunidade de empresários, a gente troca, né? Faz essa troca do dia a dia. Eu gravo um vídeo, posto lá, o Ederaldo faz os comentários para a gente melhorar. Isso também incentiva os outros a empresário. É muito bom essa troca. E também não posso deixar de lembrar vocês dos meus 25% de aumento de faturamento. Eu estou muito feliz com isso. Então eu vou falar de novo, sim. O Tederaldo vai ter que me aguentar falando desses 25%, hein? Eu estou muito feliz, quero que você fale várias vezes, e 25% a gente vai aumentar isso em breve, viu? Com certeza. Quando eu entrei no método, eu faturava 6 mil mensal. Não chegava nem a 10 mil.
E eu passei para 40 mil, ou seja, 7 vezes mais o meu faturamento. E o Tederaldo, ele acreditou em mim. Na minha mentoria, ele falou que eu iria faturar 100 mil mensal. Na época, eu falei, olha, se você que é o especialista, você está falando, eu vou acreditar. É só o que me resta. E hoje, para mim, isso, eu estou muito mais perto de chegar nos 100 mil mensal do que eu estava lá no início. Hoje eu consigo enxergar que isso é uma realidade. Então, essa alavanca e tudo que o método me proporcionou mudou a minha vida. Então, ela é muito importante. Por isso que eu não canso de falar. Eu aumentei com essa alavanca 25% do meu faturamento. Você, empresário, 25% a mais seu faturamento faz diferença na sua empresa? Com certeza. Se aumentar seu faturamento em 25% faz diferença para você? Tá aqui o link. Clica aqui no link e solicite a sua mentoria gratuita. Peça seu diagnóstico. Eu já dei uma prévia do que mudou na minha vida. Agora, o Tederaldo, responda para nós. O que isso vai mudar na vida do empresário quando ele consegue estruturar o marketing, essa alavanca de marketing e vendas dentro da empresa dele? Mas cria um ciclo de auto-reforço, né? Porque o empresário ele tem duas grandes frustrações na vida dele. Uma é ele vende e não vê dinheiro no caixa. Então, é uma frustração, não é? Trabalha feito um louco, mas cadê? Não tem nada no caixa. Quando ele implanta essa alavanca, aí ele começa a vender e começa a ver dinheiro no caixa. Porque agora ele está fazendo a venda combinada com o marketing da maneira certa. Então, esse é o primeiro impacto gigante de autoestima, né, elevada, dizer eu consigo, eu achei que não conseguia. E a segunda grande impacto é na vida pessoal dele, porque agora ele tem mais dinheiro, né? Agora as vendas são mais recompensadoras e ele agora proporciona uma melhor qualidade de vida para ele, para a família dele e tudo mais. Então é extremamente recompensador. Você deve estar passando por isso, né? Com certeza. É uma alegria, é um sentimento de conquista, é o esforço mesmo. Você vê todo o esforço que eu estou fazendo até agora, o resultado, né? E o resultado é no caixa, o resultado é nas contas pagas. Só quem já teve dívida sabe a dor de cabeça que dá. Mas se você chegou até aqui, como está o marketing da sua empresa e as vendas? Conte pra gente. Você já alcançou a sua tranquilidade? Continue conosco no canal, fique ligado. E como você já viu, essas alavancas, elas são muito importantes para o crescimento da sua empresa. Comenta aqui, qual a situação da alavanca, marketing e vendas da sua empresa. Compartilhe também esse conteúdo. E até a próxima. Tchau, Tederaldo. Tchau.